Chegou ao fim a série Obi-Wan Kenobi, a série do personagem de Star Wars, né? O mestre do Anakin Skywalker, que viria a se tornar o nosso Darth Vader. E a série que pega aquele intervalo ali entre o episódio 3 e o episódio 4, quando ele entregou a Leia e o Luke, foi viver como um eremita no deserto. Porque depois da Ordem 66, os Jedi foram meio que expurgados e os que sobraram viraram fugitivos. É muita coisa. Temos aí a série de Obi-Wan Kenobi. Temos aí a série que pega essa lacuna do episódio 3 com o episódio 4, né? Do filme clássico de George Lucas. E aí, Alder, o que você achou? É bom começar a falar dos primeiros episódios de Star Wars que foram gravados depois do 4, 5, 6, sobre os anos 80, e a gente teve nos anos 2000, episódio 1, 2 e 3, né? Porque, querendo ou não, tem essa nostalgia, de alguma maneira, vinculada a esses filmes, né? E, querendo ou não, aqueles filmes geraram uma certa decepção, assim, no âmbito geral. Assim, não é que os filmes são horrorosos, mas ficou aquém da expectativa do momento, porque eu acho que, pô, Star Wars vai voltar, vamos fazer o episódio 1, 2 e 3 pra completar a série, né? Que já tinha uma trilogia, e aí tava todo mundo na expectativa, até porque o primeiro filme lançado foi o 4, então assim que saiu o 4, todo mundo já esperava como seria a origem da história. Sim, foram os famosos prequels, né? E o resultado, acho que todo mundo sabe que não foi o melhor, o mais bem aceito aí pelo público, pela crítica. Ficou um gostinho um pouquinho amargo, assim, né? Agora, eles fazem uma série agora para trazer, né, de volta esses elementos do 1, 2 e 3 na sequência. Tem essa relação quase nostálgica aí da gente relembrar esses personagens, dar essa sequência de história. Temos essa série. Não sei o que o Sérgio achou, né? Concluímos aqui, mas talvez esse interesse que a Disney tinha agora com o projeto de dar essa cara nova aí e dar uma elevada no nível, né, dessas produções. Na minha opinião, ela também talvez não consiga atingir tanta expectativa assim. Foi gerada muita expectativa para essa série também, né? Mas... Isso se você contar a expectativa quando foi anunciada, porque antes, né, já se falava desse projeto muito antes. É uma série que, em geral, não dá pra dizer que é uma série ruim. Tem momentos interessantes, cenas pontuais ali que são muito bacanas, né? Que, pra quem é fã, com certeza, foi bastante instigante, assim. Mas, em geral, acho que ela deixa a desejar em vários pontos, porque ela acaba ficando num tom meio morno a todo momento, coisas muito previsíveis, né? Não desafia muito o espectador, não traz muitas novidades. Fica muito num feijão com arroz, assim, que eu acho que isso deixa a desejar. Na minha opinião, já é uma história um pouco mais difícil de contar, porque Star Wars é uma série muito amarrada, né? Você tem coisa antes e tem coisa depois. Você tem é uma série muito transmídia também, né? Você tem livro, você tem jogo canônico, você tem filme que é canônico, aí você tem série que é canônica. Então você tem o personagem como o Obi-Wan Kenobi naquele universo, ele está sujeito a já ter um passado e já ter um futuro, vamos dizer assim. E aí a série, na verdade, ela não tenta vencer essas amarras, ela tenta só preencher o espaço entre elas, né? A relação dele com o Anakin. Eu acho que ela faz isso igual o Elder falou. Alguns bons momentos e alguns momentos meio toscos, assim. Algumas coisas muito formulaicas, muito previsíveis. Apesar de brincar com fórmulas da própria série, por exemplo, aquela fórmula do resgate, né? Resgatar a Princesa Leia. Coisas que já aconteceram, que vão acontecer na linha temporal. Referenciar jogos, né? Como ele entrou naquela base subterrânea nadando lá, que referenciou o jogo também de Star Wars. Mas, mesmo com essas homenagens, acabam parecendo meio que repetições, né? Não frescor. E aí, tem cenas que beiram tosquice, por exemplo, aquela parte que a Leia é perseguida. É ruizinho, né? É ruizinho. Eu entendo que eles fizeram falar assim, a Leia é esperta, é uma menininha que desde pequena aprontava várias confusões, mas... É filmado de um jeito meio bobinho, assim, meio parece bobinho. Que você tá vendo série infantil mesmo, Sim. né? A criança conseguindo escapar de adultos, né? Que são militares treinados, como que você não consegue ir lá e simplesmente pegar a criança? Por mais ágil que ela seja, fica uma coisa esquisita, uma coisinha, né? Por exemplo, aquela parte também que eles estão saindo da base dos Inquisidores. E aí o Obi-Wan Kenobi tá com a Leia ali, o que ele faz? Pega um casacão,
escondi ela. Isso ficou até famoso, né? De tão esquisito, assim, né? Parece aqueles desenhos que tem 3 crianças, uma em cima da outra, com um casacão pra fazer um adulto, sabe? Exatamente. Uma coisa meio... Isso meio que te tira da série. Se você tá assistindo assim, eu depois você fala, não acredito que os caras usaram isso, cara. Esse subterfúgio. Quando começou a série, eu fiquei bem animado. Eu gostei dos 2 primeiros episódios, assim, menos essa parte da Leia. A coisa esse plot principal do sequestro da Leia, isso já foi uma coisa que me deu um bode. Já é a história que tá lá no 4, né? O episódio 4 começa assim, ela já adulta, obviamente, mas já tem esse plot. Parece que a Leia é uma personagem do Star Wars para ser sequestrada, né? Sequestrada. Gente, não tem outras possibilidades de explorar essa personagem, assim, colocar ela criança, muita gente falou, fanservice, quer fazer igual fizeram com o Baby Yoda e tal, é de fato uma criança fofinha, bonitinha, uma atriz muito competente, né? Tô bem. Disney soube escolher muito bem ali, traz um carisma interessante pra série, então eu não achei ruim, assim, a personagem da Leia, explorar isso, é legal, né? E ela inclusive lembra a Carrie Fisher quando era pequena, assim, se colocar as 2 fotos lado a lado, assim, você vê que a menininha é muito parecida com ela. Lembra bastante, assim. Então isso foi até bacana, assim, né? Agora, usar o plot do sequestro, e de novo, assim, aí ela fica lá na esperança de que alguém volte, aí ficam tentando explorar esse lado dela, jamais iria, mesmo uma criança, né? Uma situação extrema ali, quase de tortura. Não abre mão de falar as coisas pro Inquisidor lá, que pegou ela. Então tem toda uma coisa assim de, mais uma vez, uma história que a gente já viu que vai se repetir de novo, então parece que é o destino da personagem na história, né? Ficar sendo sequestrada. E aí vai lá as pessoas resgatar ela, né? Isso até diminui um pouco essa coisa dessa personagem que a gente quer ver como um personagem forte. Então essa questão deu um bode. Agora, o episódio do resgate foi quando eu olhei e falei, gente, aí exagerou, né? Na tosquice, assim. Quando o Obi-Wan invade essa fortaleza dos Inquisidores pra resgatar a Leia. Porque, assim, aquilo ali é uma cartilha de ferramentas de roteiro previsíveis, né? A facilidade, você não tem nenhum tipo, assim, de tensão verdadeira que realmente coloca você pra pensar, isso não vai dar certo. Sabe uma coisa muito boa que eu achei? Que eles falaram assim, por que ela não tem campo de força? Porque ninguém seria louco de invadir. O cara invade 5 minutos só. Exatamente. Sabe? Aquelas conversas, tramando o negócio, isso é muito Star Wars mesmo, né? Sempre tem essa coisa assim. Aí eles colocam toda a teoria. Aí o cara chega lá, nada do que eles disseram tem propósito, né? Porque ele chega com tanta facilidade, todos os lugares vazios, né? Que fortaleza é essa? Que todo lugar que você anda, não tem ninguém. Tem um carinha lá parado, todos eles muito idiotas, né? São rendidos de forma muito fácil. É claro que a gente tá falando de um grande guerreiro, é claro que a gente tá falando de um cara que é muito bom, mas assim... os piores atiradores da galáxia, que são os Stormtroopers, né? Os Stormtroopers, assim, se provam cada vez mais. É inacreditável, né? Toda a cena que eles estão, os caras, precisa de 300 pra acertar uma pessoa. É incrível. E é sempre essa pessoa, uma pessoa completamente figurante ali que tá no meio, né? Que você não se importa muito. Só ali no fim da série que uma pessoa mais importante acaba sendo abatida. Sim. Que no fim, inclusive, a série também começa a dar uma melhorada de novo, né? Então eu acho que ela começa legal, ela apresenta bem o cenário. O que eu gostei da apresentação da série tem a ver com o personagem do Obi-Wan, né? É legal quando a gente vê um herói, um cara que tem uma história, que você já conhece a história do cara, que ele é poderoso, que tem uma áurea sobre esse personagem. Você vê ele num lugar de fragilidade, de cansaço, de incerteza, de tensão, então ele tá ali se escondendo, ele tá ali sem saber, incerto sobre o futuro, né, botando ali algumas esperanças nas crianças que estão ali, que ele tá vigiando, mas ao mesmo tempo tudo muito tenso, né? E o Ewan McGregor é um ator competente, né? Ele consegue trazer bem esse estado do personagem ali na apresentação inicial. O cara segura muito bem. Segura bem pra caramba, cara, ele é muito bom. Então, isso foi interessante. Aí veio todo esse plot e a exploração do sequestro, tudo isso não funcionou assim. Eu achei que a parte de ação ficou muito a desejar, ficou muito genérico, muito qualquer coisa. Parece que, como é série, não se gasta tanto dinheiro. Parece que, como é série,
vamos fazer aí Não correndo. dá a impressão que é um produto menor? Exatamente. Não tem aquela amplidão dos filmes, não tem aquela magnitude, né? Exatamente. Você sente muita diferença, por exemplo, no primeiro episódio mesmo, quando eles passam cenas do filme, do episódio 3, né, mostrando lá a queda do Anakin, e depois começa a série e você fala, deu uma caída, Você hein? sente um pouco. E olha que a gente tá falando de um produto do início dos anos 2000, que tinha ainda uma tecnologia limitada, né? Sim. De produção, e agora um produto de 2022, né? Realmente ficou faltando aí um estofo para a série e inventividade, porque eu sempre falo, né? Eu gosto muito dos episódios, como o episódio 5 é o meu preferido, que eu acho que é de muita gente, né? Esse dos recentes, o episódio 8, que muito fã ficou muito bravo, não gostou de algumas decisões da história, né? Mas acho que do ponto de vista visual, Sim. que eles tentam trazer de novidade assim, visual para a série, e até de discussão filosófica sobre esses elementos Jedi, né? O que é ser um Jedi e tal. É muito interessante, assim, e a gente sente falta um pouco, às vezes, de se dar um pouquinho de liberdade para a produção, trazer coisas que saltam os olhos, né? Não precisa mudar o estilo, ninguém quer isso, a gente quer que seja Star Wars. Sim. Né? E isso é muito bom mesmo. Agora, falta ter ousadia um pouquinho, brincar um pouco com o que é possível ali, não ficar uma coisa tão óbvia, rasa, mais do mesmo, parece um pouco preguiçoso em vários momentos. Aí depois no final a série dá uma melhorada de novo. Uma melhorada, sim. Por exemplo, tiveram dois embates entre o Darth Vader e o Obi-Wan, né? O primeiro foi só uma palhinha, assim, mas não foi tão bom. O embate final foi muito bom. Como a história se fecha, ela se fechou de uma forma satisfatória. Do fato do Obi-Wan finalmente ver que o Anakin já estava perdido, que não foi culpa dele, ele mesmo se corrompeu. Né, ele fala, né? Essa parte ficou muito legal, que ele fala assim, não foi você que matou o Anakin Skywalker, fui eu. Se assume como o vilão de vez ali. É que nem ele falou, a série ela começa bem, ela cai. E aí fica meio que pra baixo e nos episódios finais ela meio que se recupera. Então assim, o Darth Vader tem a cena mesmo, visual é muito legal, assim, muito bem feita. Mas aí tem um momento que ele é soterrado lá pelas pedras. Então, aquilo é bem marmelada, né? Porque assim, óbvio que ele não tá morto ainda e o Darth Vader, que é um cara poderoso pra caramba, né? Como que ele não percebe, né? O cara tá vivo, lá, vamos ver, eu quero ver o cara, eu quero ir até o fim, tem eu essas quero ter coisas de provas, né? Tá. Não, ele enterrou lá, conseguir. Aí ele vira as costas, o cara ressurge, né? Então mesmo no que é bom, tem coisinha ali que você se incomoda, né? Porque é tão simples, né? E aí é óbvio que o Obi-Wan retorna, consegue sair, né, das pedras e vai lá, e aí sim ele se apresenta com uma força, né, muito grande, faz frente ao Darth Vader, e aí a gente tem realmente uma cena, acho que tudo de produção que ficou devendo ao longo da série, eles gastaram ali naquele momento, né, de efeito especial e de, aí sim, fazer uns movimentos de câmera interessantes, sim, né. as coreografias são muito boas de luta ali. E aí no cômputo geral, quando você lembra de tudo, fiquei aqui vários episódios, essa coisinha meio mais ou menos, meio morna, meio sem graça, sabe? Só por uma cena. Então podia ter feito um filme, né? Eu vi gente falando assim, você quer assistir a série? Assiste o último episódio. Assiste o último episódio que... No meio dessa questão Obi-Wan, Anakin, Leia, até o pequeno Luke aparece, temos o arco da Reva, que é a terceira irmã. Isso mesmo, a terceira irmã, que ali durante a série vira a Grande Inquisidora por pouco tempo, mas tudo na verdade é uma grande armação, né? E que, inclusive, outra amarra, né? Quando o Grande Inquisidor morreu, o pessoal falou, não, ele não pode morrer. Porque ele vai aparecer depois, ele aparece em histórias posteriores, então não tem como ele estar morto. Essas amarras às vezes atrapalham o tratamento do roteiro, né? Se eles se aterem a isso, né? Por isso que seria legal explorar outras coisas. Porque se você explora só aquilo, por exemplo, o Luke, quando o Luke passa perigo, você sabe que não vai acontecer nada com o menino, porque ele tá no episódio 4. Exatamente, não tem como, né? Você sabe também que o Darth Vader não vai morrer na mão do Obi-Wan, né? Nem o Obi-Wan vai morrer na mão do Darth Vader. Voltando pra Reva, inicialmente eu tava bastante incomodado, assim, porque eu achei muito caricato. Depois ali, eu acho que eles demoraram um pouco demais pra apresentar as reais motivações dela, sabe? Pra gente
se envolver melhor com aquela personagem. Porque a princípio parece que ela só tá com uma ambição ali de conseguir lugar, se tornar grande inquisidora. Querendo se aparecer pro chefe. Esse é o único objetivo dela e ela é maldosa mesmo, porque ela é Dantes, né? E depois aparece ali uma motivação, né? Toda uma origem, que é interessante, mas eu acho que já tardou a aparecer, porque quando ela aparece, essa motivação já tá quase no fim da série, já tá quase no fim da história dela. Demorou pra gente se conectar melhor com essa personagem. Inclusive nesse episódio que eu citei como o pior pra mim, que é o do resgate, ela tá fazendo uma vilã ali daqueles do Austin Powers, né? Assim, muito má, sequestrando uma criança e a criança vai falar alguma coisa, ó, tem alguém te chamando lá, e ela vai, né? Tipo, como assim? Por que você vai? Então, são coisas difíceis de engolir, assim. Mas depois que veio essa explicação, a personagem ficou mais interessante. E é legal você entender o lado do vilão, né? Acho que isso torna a experiência mais interessante. Você falou esse quarto episódio que você acha o pior, eu já não achei tão ruim. A parte fanservice ele atende, que é a parte de ver o Obi-Wan lutando com os Stormtroopers, dando tiros com o sabre de luz ali, né? Claro que se você analisar mais a fundo, você vê, é só é uma casca que não tem muito conteúdo, né? Isso mesmo. É bem muito isso, é o fanservice assim. Mas eu acho que é verdade. Tem cenas, momentos, né? Eu acho que é o que resume a série, assim. Momentos. Não tem profundidade, dentro da embalagem é muito oco, mas por fora você tem ali uma embalagenzinha bacana que tem relances de momentos bacanas, momentos visualmente interessantes. Mas em geral é uma série que fica jogando no seguro ali, né? Pra finalizar, é muito aquém do que a gente espera de uma série de Star Wars. Uma série com personagens grandes, né? O retorno do Darth Vader, do Anakin Skywalker, né? O retorno do Hayden Christensen, retorno do Ewan McGregor como Obi-Wan, todo mundo ali, Pequena Leia, o pequeno Luke, tudo isso, e você virar e falar assim, é uma série ok pra razoável, regular. Não. É triste. É triste. Esses personagens mereciam coisas melhores, né? Então, mas é isso. Essa é o Obi-Wan Kenobi, nossa avaliação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, então, e segue o canal aí para receber mais conteúdos aí sobre séries, filmes e o que mais for interessante. É isso aí.